Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu fiz esse tapete aqui nessa passadeira, a aula já tem no canal, porém, sempre me pedem como aumentar o tamanho dela, então eu vou mostrar agora. Então, ó, adiantei a minha base, eu vou falar pra vocês a quantidade e a medida, mas vocês vão seguir pela medida, tá? Por quê? Quantidade de carreiras pode variar conforme o seu ponto. Aqui no meu deu 43 carreiras. Eu fiquei com 80 centímetros, ó, essa minha base, né, que a gente trabalha daqui pra cima, ficou com 80 centímetros. Aí eu vou explicar por que eu fiz com 80 centímetros para uma passadeira de 1,20 m, tá? Minha cliente quer com 1,20 m. E eu vou explicar como fazer para aumentar, caso vocês queiram que aumente. É assim, ó. Como que eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer 80 centímetros? Porque essa minha passadeira, ela vai ter 50 centímetros de largura. Ou seja, aqui, ó, a largura dela vai ser 50 centímetros, certo? Porém, eu já tenho 10 centímetros de largura, certo? Então, eu vou ter mais 20 centímetros para a direita, para a esquerda, e mais 20 centímetros para a direita. Com mais 10 no meio, 50 de largura. Se eu tenho aqui, ó, se aqui eu vou ter 20 centímetros, aqui desse lado também terei 20 centímetros, certo? Porque eu vou trabalhar agora de forma circular. Então, aqui eu também terei 20 centímetros. Contando o que eu vou fazer em cru e mais o bico, que eu vou voltar para cor marrom chocolate, certo? 20 centímetros. Então, se eu tenho 20 centímetros, terei, né? 20 centímetros desse lado e 20 centímetros desse lado, 1,20 m menos 20 que eu já tenho aqui, vai para 1 metro. Menos 20 que eu tenho aqui desse lado, 80 centímetros. Por isso, eu fiz uma base de 80 centímetros, certo? Então, se você quiser uma passadeira de 1,40 m, ou seja, 20 centímetros a mais do que a minha, você vai aumentar esses 20 centímetros aqui na base, tá? Se for de 1,40 por 50 de largura, você só vai aumentar o comprimento na base, tá? Então, você aumenta 20 centímetros, porque de 1,20 para 1,40 são 20 centímetros. Aí, você aumenta 20 centímetros aqui. E por que eu falei? Tem que ser por medida, tá? E não exatamente por quantidade de carreiras, porque se o seu ponto for mais apertado do que o meu, provavelmente a sua base vai ficar menor. Então, você terá que fazer mais carreiras para chegar até os 80 centímetros ou chegar até 1 metro de base, né? No caso da passadeira de 1,40. Então, aí vocês aumentam aqui, só que lembrando que, se vocês aumentarem, tem que aumentar sempre de 2 em 2, porque tem que terminar com essa carreira que tem as correntes no canto. Então, aqui no caso eu tenho 43, poderia ser 45, 47, vai aumentando de duas em duas carreiras, para que sempre termine com essa corrente aqui no final, tá? Tem que ter essa correntinha no início e no final, para a gente começar a trabalhar a próxima fase. Eu coloquei a passadeira pronta aqui para eu explicar uma coisa para vocês. Eu expliquei como aumentar o comprimento, né? Agora, se vocês quiserem aumentar ela na largura, vocês vão fazer mais carreiras, tá? Que aí vocês podem escolher se vocês vão aumentar a carreira em cru ou no marrom, tá? No caso, no bico, né? Vocês podem estar aumentando nessa parte de tijolinhos que é em cru ou tá aumentando a quantidade de bico. E também vai depender da quantidade de linha que você tem. Por exemplo, aqui no meu caso, eu gastei mais o marrom do que o cru. Então, eu aumentaria a cor crua, tá? Só observando que, se vocês aumentarem a base e depois aumentar as carreiras também, vai aumentar a largura, mas também vai aumentar o comprimento. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Pra não aumentar muito o comprimento, tem que fazer essa continha aí. Se você vai aumentar a largura, aí você não pode aumentar tanto o comprimento. E aí, no caso, para fazer o tapete pequeno, eu fiz com a base, com 17 carreiras na base, tá? Sempre número ímpar. Ele ficou também medindo 50 centímetros de largura por 80 de comprimento.